elas, né, do âmbito profissional, e a gente, eu, assim, realmente convidei elas para a gente ter um olhar aí de diversas perspectivas diante do atual cenário, ok? Para quem entrou agora, gente, aqui do lado esquerdo tem um chat, então vocês podem ali colocar suas perguntas. Bem-vinda, Carol, bem-vinda, Cris, bem-vinda, Gustavo, muito legal ter vocês por aqui, ok? E podem enviar ali suas perguntas, tá? Eu passo a palavra aí para Fernando, para, né, enfim, se apresentar, e aí a gente vai dando sequência. Oi, Mel! Bem, gente, vou desligar aqui a minha câmera e, Fernanda, a palavra é com você. Só ligar o seu microfone, Fer. Aí. Ok. Oi, Bia. Olá, pessoal. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês à noite para esse bate-papo que a Bia propôs. A Bia também é uma pessoa admirável, uma super empreendedora. A gente se conhece aí já há uns 7 anos. Eu sou super fã da Bia e estou super feliz de estar aqui. Eu sou Fernanda Andreasa, eu sou advogada, eu sou professora, eu sou mãe, eu sou esposa. O meu escritório fica em Curitiba, ele se chama Arnes de Oliveira e Andreasa, Advogados Associados. E eu tenho a minha experiência profissional voltada inteiramente ao terceiro setor, ao setor das organizações sem finalidade lucrativa. Alguns anos atrás, a gente também começou a atender no escritório uma demanda cada vez maior de negócios que buscam, além de causar impacto social positivo, também ter rentabilidade, ter resultado positivo, ter lucro. Então, nós também começamos a atender os negócios sociais, não somente, então, as organizações sem finalidade lucrativa, mas também os negócios rentáveis, com lucro, mas que têm e que buscam um impacto social e ambiental positivo. Eu estou aqui para nós conversarmos, termos um diálogo aí produtivo sobre o tema que a Bia propôs. Obrigada. Passa aí a palavra para a Esther. Eu, Bia? Isso. Estava aqui bem tranquila. Boa noite a todos, boa noite, Bia, muito obrigada pelo convite. Também estou bem lisonjeada em poder contribuir, em participar dessa conversa. E jornalista gosta de pluralidade, né? Pelo menos aqueles com boas intenções gostam de pluralidade. Eu acho que um mérito desse encontro é que ele vai ser bastante plural nas perspectivas de vida de cada mulher e de cada profissional que vai trazer aqui. Bom, meu nome é Esther Atanásio, eu sou jornalista, eu tenho mestrado em comunicação na linha de política pela UFPR e agora também estou no doutorado em políticas públicas, então estou me aproximando mais do campo político, né, venho da comunicação, estou me aproximando mais do campo político. Já fui professora universitária, divido com a Fernanda Andreasa o papel de professora numa pós de empreendedorismo e negócios sociais do Instituto Legado, também já participamos de bancas lá, mas a minha função atual é como fundadora e gestora da De Propósito Comunicação de Causas, que é uma agência de comunicação especializada, assim como o escritório da Fernanda, em iniciativas de impacto socioambiental positivos. Então, isso inclui tanto o terceiro setor, como iniciativas filantrópicas de empresas, mas também os negócios sociais, né, o setor 2.5. Eu já trabalhei em rádio e TV como jornalista, mas há 4 anos fundei a De Propósito, tentando trazer essa bagagem, né, do jornalismo com mais propósito e para que a gente possa contribuir para ter mais pluralidade, mais debate na esfera pública e auxiliando também a sociedade civil organizada a se articular nesse sentido. Passo a palavra. Obrigada, Esther. Mog, vamos com você? Vamos, perfeito. Eu também gostaria primeiro de agradecer a Bia por esse convite. Acho que é um momento muito propício para a gente discutir temas que são relevantes para a gente. Eu sou Morgana, e eu tenho dificuldade de me apresentar nessas horas. Eu acabei de concluir um doutorado em Administração Pública e Governo,
Mog, não estamos te ouvindo. Desculpa. Agora tá indo, né? Doutorado. Tá. Bem, eu acabei de terminar o doutorado, então às vezes é difícil apresentar depois de passar tanto tempo só focado em uma questão, mas eu terminei meu doutorado agora acompanhando processos de remoção de pessoas, de idades por obras públicas, e acho que o canal que conecta a gente aqui é pelo pelo projeto Legado. Então, além da minha atuação acadêmica, eu tenho uma atuação bastante grande com organizações de sociedade civil, trabalhei no Instituto Nocilhéus, depois trabalhei em diversas, antes e depois também trabalhei em diversas outras organizações. A partir dessa atuação no Instituto Nocilhéus, começou o meu interesse em atuar com advogados. E eu sou professora atualmente de um curso de advocacy na parte de sociedade civil, e acho que algumas questões para trazer para esse debate de hoje. Atualmente também trabalho com conteúdo da pós-graduação, promovida pela Positivo e pelo Instituto Legado. Tem alguns debates que eu gostaria de trazer para hoje, já pensando nas perguntas, mas eu vou deixar eles para logo adiante. Então, acho que é isso por enquanto. Obrigada, Mog. Passo a palavra agora para a Andrea, que está nos acompanhando lá dos Estados Unidos. Oi, Bia, obrigada. Primeiro, eu queria te agradecer. Você está super engajada aí, está fazendo um trabalho super legal. Então, fiquei super feliz quando você me chamou para reativar, né, esses contatos. Mas, bom, meu nome é Andrea Barcelos, eu sou formada em Relações Internacionais na Unicuritiba. Eu e a Bia nos formamos juntos. Eu tenho um mestrado em resolução de conflito que eu fiz aqui nos Estados Unidos, e eu acho que, infelizmente, nesse momento está sendo super importante essa parte de resolução de conflito, diálogo e tudo mais. Desde a graduação, eu já trabalhei em vários lugares, vários países, em vários âmbitos, desde sociedade civil, com comunidades em questão de risco, como em parte mais de políticas públicas, incentivo, tentando fazer com que as pessoas compreendam certas coisas. Atualmente eu estou mais nos organismos internacionais, já faz um tempo que eu estou por aqui, fazendo mais um trabalho mais de políticas públicas e implementação de projetos na América Latina. Fazem, acho que 3 anos que eu estou mais trabalhando apenas com a América Latina, e eu estou super contente com isso. Mas eu estou super contente de estar aqui. Eu acho que a sociedade civil faz um trabalho incrível e super necessário, e tem que haver conexão entre a sociedade civil, tem que haver conexão com o governo. Então, é super tópico. Obrigada, Bia. Obrigada, Andrea. Obrigada, Fer, Esther, Morgana, por terem topado a ideia. Pessoal que chegou agora, sejam bem-vindos. Do lado esquerdo da tela tem ali um chat. Vocês podem enviar as suas perguntas por ali, ok? Qualquer dúvida que acontecer, pode enviar por ali. Bem, nós recebemos várias perguntas, tudo mais. Oi, Edgar. Oi, Tati. Tudo bem? Sejam bem-vindos. A gente discutiu antes sobre essas perguntas, sobre como a gente vai fazer. E, assim, né, para a gente ter uma lógica na nossa narrativa, a gente tem que falar de um conceito primordial, que é o que é sociedade civil organizada, né? O que significa isso? Onde que a gente pode se inspirar, e até mesmo uma provocação. Se a gente não tivesse diante desse cenário político, econômico, sanitário, né? Será que a gente ia estar orando tanto para o poder da sociedade, né? Então, acho que a primeira pergunta aí que vem é o que é sociedade civil organizada? E passa a palavra para a Fernanda, pode ser, Fer? Lógico, Bia, estamos aqui. A sociedade civil organizada, ela vai surgir como um conceito no século XVIII. Por quê? Porque ela surge no âmbito de dualidade. Enquanto não temos uma separação mais assim objetiva entre o que é Estado e o que é a sociedade,
não existe esse conceito de sociedade civil organizada, apesar de sempre na história da humanidade terem havido movimentos das pessoas, né, em corporações, as corporações de ofício, mas esse termo sociedade civil organizada, ele surge realmente de uma dualidade. Existe um Estado, e então existe do outro lado a sociedade. E isso ocorre quando o Estado ele se fortifica como uma instituição diferenciada. E isso vem crescendo ao longo dos anos, dos séculos, e ele surge, ele é mais estudado e mais aprofundado no mundo a partir da década de 70 do século passado, quando um professor americano chamado Lester Salomon resolve estudar movimentos associativos pelo mundo que crescem em uma forma exponencial. Esse professor, então, detecta que a sociedade começa a se organizar para que ela atinja finalidades e interesses públicos. Em qual sentido? No sentido de que, muitas vezes, o Estado constituído, ele não consegue atender todas as demandas que a sociedade exige. Logo depois da Segunda Guerra, com a Constituição da ONU, também surge, naquele período, uma demanda pelas cadeiras de discussão na ONU de movimentos de pessoas que não pertenciam ao público, não pertenciam à administração pública, ao estatal. E elas pleiteavam essa participação na discussão do interesse público, mas elas eram do setor privado, elas eram da sociedade civil. E também não se confundiam com o mercado, que seria uma terceira, um terceiro movimento da sociedade, né, que seriam as empresas privadas. E aí que surgiu também o nome ONG, Organização Não Governamental, como aquilo que não fazia parte da administração pública, de entes estatais, mas que se motivavam por resolver questões de interesse público e social. Então, a sociedade civil organizada, ela vai sendo construída ao longo dos anos pelos movimentos da sociedade distintos do Estado, distintos do mercado, das empresas privadas, tentando resolver questões de interesse social e de interesse público. É isso, Bia? Acabou meu tempo? Não, tá tranquilo. E, Fer, como que a gente... assim, quais são os direitos e os deveres de uma organização social, né? Então, vem aí o conceito de sociedade civil organizada, vem esse conceito de ONG, de organização não governamental, que simplesmente diz o que uma ONG não é, mas não diz o que ela é, né? E dentro dessa perspectiva, quais são os direitos e deveres, né? Como que a gente pode falar de inclusão social, inclusão política? Veja, a possibilidade das pessoas se associarem em busca de interesses, muitas vezes individuais, como associações de moradores de uma determinada região, são interesses individuais daqueles moradores dentro daquela comunidade, são interesses coletivos, mas dentro de uma localidade. Ele existe porque existe uma democracia. Então, nós vamos ver que o direito de associar-se não é um direito que sempre existiu na nossa regulação. Se nós pensarmos na época imperial, nós não tínhamos o direito de nos associar. Então, o primordial direito que nós temos garantido pela Constituição, isso está no artigo 5º, a Constituição de 88, ela trouxe como uma garantia individual do indivíduo a possibilidade de associar-se, a possibilidade de não se associar se assim não desejar, a possibilidade de desligar-se de uma associação ao qual se vinculou e de esta associação, essas pessoas unidas, possam se auto-administrar de forma que o Estado não tenha ingerência sobre a estrutura, a organização das associações. Então, como direito primordial que nós temos na nossa sociedade,
é esse direito de nos associarmos. E como deveres, logicamente, no momento em que nos constituímos como uma pessoa jurídica, porque uma associação, uma pessoa jurídica, uma fundação, que não tem finalidade lucrativa também no nosso país, que é um tipo de organização, uma pessoa jurídica, nós vamos ter todos os deveres de uma organização, deveres trabalhistas, com quem nós contratamos, nós temos deveres cíveis, né, da parte de contratos, e nós temos alguns benefícios tributários por estarmos dentro de uma organização que não tem finalidade lucrativa. Como a Bia bem colocou, quando nós falamos o termo ONG, Organização Não Governamental, nós não conseguimos saber que espécie de organização esse movimento, essa instituição possui, porque no Brasil, as associações, as fundações, também as cooperativas sociais e as organizações de religiosos que visam o interesse público e social, eles encontram dentro da legislação um lugar, esse lugar chama-se organizações da sociedade civil, né? Então, dentro de toda a nossa regulação, nós temos inúmeros direitos para quem trabalha em prol do interesse público, e daí nós ficaríamos a noite inteira falando de regulação, e os deveres de uma pessoa jurídica devidamente constituída no país, que existe uma forma para se constituir, uma forma para se associar, e toda a regulação, que é a regulação da nossa vida em sociedade civil, trabalhista, tributária, e eu acho que é isso, Bia, como questão geral, né? Ok, obrigada, Fer. Eu passo a palavra agora para a Morgana. A partir do momento que a gente tem essa consciência, né, do que é sociedade civil organizada, que a possibilidade de se associar ou não é um direito, então está ali no artigo 5º, como a Fer bem lembrou e nos colocou, como que a gente pode influenciar em políticas públicas, né? Como que a gente pode sair dessa... às vezes, de um posicionamento de os nossos políticos, mas sim ir para um momento ali de fiscalizar, de chegar junto, de criar políticas junto com ele. Então, passo a palavra agora para a Morgana, para falar nesse sentido aí mais de políticas públicas. Mog. Bia, para te avisar, antes, quando o meu microfone parou, ele parou automático, qualquer coisa você me avisa de volta, tá? Se eu ficar sem áudio. Combinado, eu acho que eu vou trazer uma questão, obviamente, desse diálogo com as políticas públicas, mas eu vou trazer uma visão um pouco mais crítica em relação à questão da sociedade civil também, conceito, etc. Mas sempre que eu começo falando, né, como a Fê Andreasa colocou, esse conceito surge a partir de que tem uma distinção maior entre o que é o Estado, né, e quais são as potenciais responsabilidades desse Estado, etc., e como que as outras pessoas passam a se organizar. Então, Habermas, que é um sociólogo, talvez um dos sociólogos mais importantes da nossa geração, ou pelo menos um dos mais lidos da nossa geração, tem um livro que chama Entre Fatos e Normas, em que ele descreve um modelo de circulação política. Então, ele vê que a sociedade ela funciona como se fosse um eixo, e que no centro desse eixo a gente teria o poder público, e ele está no centro justamente porque ele tem legitimidade para criar regras que são vinculantes, né, para criar regras que podem se tornar obrigatórias para todo mundo, e ele tem uma possibilidade de fiscalização e de punição também, né? Pelo fato de ele ter o uso legítimo da e que fora desse Estado a gente tem esfera pública, que o Habermas chama de esfera pública, só que esse Estado que está ali no centro, ele não é fechado, né? Ele não é fechado, pelo menos num cenário democrático, ele não esse reduto fechado, mas que ele possui eclusas, que são eclusas de diálogo com essa população, com essa sociedade, com essa esfera pública que está no entorno,
E o vai dizer também que essas né, que são criadas pelo poder público, elas são mais legítimas quanto mais elas estejam em diálogo com a esfera pública. Né, então, quanto mais essas reclusas estão abertas e funcionando, permitindo essa oxigenação entre sociedade civil organizada e governo, mais legítima vai ser mais legítimo vai ser esse poder do Estado. Então, primeiro, eu acho que é uma questão dessa circulação mesmo, né, desse poder, tanto da sociedade civil, quanto dessa esfera pública, quanto do poder público. Mas o Haber vai trazer uma questão que é interessante, quando ele vai estar discutindo de democracia até a esfera pública, ele vai falar sobre a obtenção de consensos, né? Então, o poder do diálogo, ele vai sair de uma discussão. A racionalidade humana, ela é uma racionalidade instrumental, para que a gente consiga alcançar os meios. Ele vai dizer que a gente possui uma racionalidade comunicativa, que essa comunicação, ela teria o intuito de conseguir alcançar o consenso, e aí esse consenso levaria para as regras, né? Só que daí tem diversos autores, principalmente diversas autoras atuais, que vão questionar a perspectiva do Habermas do isso, porque quando ele está discutindo, pelo menos no Entre Fatos e Normas, e quando ele está discutindo a teoria da ação comunicativa, a questão de poder para o Habermas, funcionam as relações de poder, tanto dentro do poder, né, dessa esfera governamental, quanto da esfera pública, elas não são bem elaboradas. Então, principalmente as autoras que vão discutir democracia de uma forma feminista, elas vão problematizar, né, dizendo esse consenso, ele tem diversas outras questões estruturais que também podem complicar esse diálogo, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente já tem aí uma discussão de que esse diálogo, então, entre sociedade civil, ele deve acontecer para tornar as decisões públicas cada vez mais legítimas, mas a gente tem isso também respaldado de que a gente vai ter questões estruturais que vão interferir na forma em que esse diálogo está acontecendo, né, questões de gênero, questões de classe, questões raciais, que vão interferir nessa prerrogativa de quem tem o poder, quem tem o direito de falar, né, quem é ouvido nesse cenário. Então, acho que essa é uma questão bastante importante para a gente discutir as políticas públicas, e eu não acho, né, já me posicionando teoricamente aqui, eu não acho que a gente só responde a estruturas que são recebidas e a estruturas sociais pré-concebidas. Acho que a gente tem poder de agir enquanto indivíduo, enquanto cidadão, as nossas escolhas, etc., mas que muito ainda dessas estruturas precisam ser. E aí, nesse sentido, eu queria falar uma situação que trazendo uma pluralidade para esse debate, uma discussão interessante para esse debate. Eu sou de Santa Catarina, mas eu estou em Salvador agora, e ontem, olhando para o meu prédio, eu vi um senhor buscando alimento da lata de lixo, né, da lata de lixo que fica colocada na rua. Ele estava tentando pegar algum resto de alimento ali. E aí eu vi o que eu tinha em casa, eu não tinha muita coisa, eu peguei algumas frutas, desci o prédio e fui levar para ele. E quando eu fui chamar, eu falei, moço, ele não estava, assim, de onde a voz estava vindo, eu não sei se ele estava sob efeito de alguma substância psicótica, se ele tinha alguma doença mental, mas ele não conseguia identificar de onde o barulho estava vindo. A primeira reação dele foi a de levantar as mãos, como se ele estivesse sendo preso, né? Era um senhor negro, por aproximadamente 50 e poucos anos, catando lixo da lata de lixo.
e também a sociedade civil, né? E daí a pergunta é que passo que essas pessoas estão tendo para debater, né, para dialogar. E essas são questões que têm me dado ao longo dos anos, porque eu, talvez como muitas pessoas aqui, eu entrei no campo das organizações da sociedade civil, atuando com, eu sou formada em Direito também, comecei a atuar com organizações da sociedade civil ali pelo começo dos anos 2000, e surge, essa foi uma parte da minha pesquisa de mestrado também, surge uma perspectiva de que a atuação da sociedade civil ela é mais isenta, ela é mais crível, né? Ela tem mais credibilidade do que a atuação de governos, por exemplo, enquanto eu acredito que as mesmas estruturas, né, regem todas essas organizações. Então, acho que essa é uma questão que a gente tem que rever, e é um problema, já que a gente enfrenta hoje em dia, quando a gente passou 20 anos aí dizendo que, ou questionando a validade do Estado, quanto que esse Estado realmente está trazendo mudanças, etc., mas ao mesmo tempo, ao invés de contribuir para esse fortalecimento, para que ele consiga entregar as causas que ele deveria estar entregando, a gente diz que, então, não, o Estado não consegue fazer, a gente tem que confiar em outros públicos. Eu quero dialogar com o Estado, como foi a atuação de muitas organizações no começo dos anos 2000, ali pela primeira década. Depois, essas organizações passam a criar agendas mais fortalecidas, cria agenda de advocacy, não que antes essas organizações não tinham, participavam de conselhos também, mas principalmente por parte dos doadores, né, tinha uma visão de que você não pode de jeito algum se consolidar com o governo. Eu acho que isso proporcionou um afastamento que vai levar a um encrudecimento desse cenário de despolitização que a gente vê hoje, e que eu acho que essa sociedade civil organizada, ou pelo menos a forma hegemônica, que tem mais poder dela, não distribuiu por um bom período de tempo, sabe? Eu vi todas as organizações, né, todo mundo tem direito de se associar. Então a gente não pode partir de um princípio de que tudo que vai vir dessa associação está contribuindo para que tudo que entende como sendo bem público, né? Eu já conheci associações formadas para potencializar o fim da democracia. Já conheci organizações que usaram esses discursos, né, cada vez mais fortes de finalidade do Estado, de não querer dialogar, de encerrar esse debate. E mesmo no campo da sociedade civil, que, como a gente falou antes, deveria ser um campo extremamente plural, a gente para uma perspectiva de essa pluralidade. Né, então, antes era muito entendido de que existia um discurso muito forte de que as ações eram mais eficientes do que os estados, então a gente tira abrigos, etc., da mão de Estado, tira diversas atividades e passa para a mão da sociedade civil, e agora existe um discurso de que essas associações, ONGs, etc., elas também não são eficientes, então há negócios sociais, por meio de negócios que a gente consegue resolver isso. Né? E a sociedade civil, na verdade, é muito ampla, a gente tem diversos movimentos sociais, e essa amplitude, ela também vai para os vieses políticos, né? Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa pensar para nós, enquanto sociedade civil, né? Enquanto atuantes e organizações de sociedade civil, como que a gente reproduz essa estrutura de poder, como a gente acaba quebrando diálogos que deveriam ser estabelecidos, como que a gente também está tirando o espaço de debate, ou está tirando diálogos de organizações, pessoas, indivíduos, comunidades que deveriam ter voz, de que a gente não está conseguindo fazer esse processo agora, né, ou que não está tão amplo assim nesse cenário. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem algumas questões que são bem positivas,
bem positivas, acho que é difícil de falar agora, mas a visão de esse diálogo da sociedade civil e o poder central, né, o poder governamental, ele deve continuar, ele deve ser cada vez mais abundante, né, a gente deve desse diálogo com vereadores, com burocratas, né, porque onde estão os burocratas também nessa história, com pessoas eleitas, né, com poder executivo, a gente tem cada vez mais fortalecer esse diálogo, compreendendo que esse diálogo é formado em diferentes searas. Diferente do Habermas lá, que vai falar do consenso, eu sou muito mais da perspectiva das forças e do conflito, né? Eu acho que o conflito ele é uma parte importante, que a gente precisa cada vez mais estender o conflito e entender o papel nesse sentido, né? A gente ficar quieto, a gente preferir o não diálogo, é uma questão bastante complexa. Bia, eu acho que eu falei demais, eu vou passar, mas depois eu tenho outras perguntas para responder aqui, tá? Só para ele não me alongar demais. Obrigada, Mog, aí, por todas as reflexões. Anotei algumas coisas aqui, né? Mas muito interessante a gente ter essa consciência de que há diversas perspectivas, e se a gente está ocupando um lugar de fala, a gente está ocupando esse lugar de fala de quem? Quem é que deveria estar aqui comigo? Quem deveria estar sendo ouvido, como eu posso ser ouvido, ou como todos nós aqui, né, a gente tem um grupo aqui de 34 pessoas que tiveram acesso a esse link, né, e as pessoas que não tiveram acesso a esse link, né, eu acho que é sempre importante a gente pensar assim, é sempre importante a gente procurar o diálogo, e essa fala ali sua, né, de compreender o papel do conflito, porque se a gente prefere não ir para o conflito, então a gente está silenciando, e se a gente está silenciando, o que esse silêncio significa, né? O que está por trás desse silêncio? E também ainda, assim, fazendo essa ligação com toda essa parte da gente entender que sociedade civil organizada é um termo amplo, plural, e é um termo mundial, né? Que envolve aí não somente Brasil, mas várias outras sociedades, vários outros países. Cada país tem aí um grau de maturidade. E agora eu passo a palavra para a Andréa Barcelos para falar um pouco disso no sentido internacional, né, de como que isso é visto em outros países. Então, Déia, a palavra é sua. Obrigada, Bia. E que responsa depois dessas duas grandes mulheres. Eu vou falar um pouco assim, eu vou engatar, eu vi algumas perguntas que saíram, e eu vou falar algumas coisas também que foram surgindo no decorrer da conversa até agora. Mas eu queria antes fazer um detalhe. Porque nós estamos falando muito de sociedade civil organizada, que é o tópico aqui. Mas, então, por que o organismo internacional é importante nesse momento? Qual seria, especialmente no momento de crise que nós estamos vivendo no Brasil? Porque nós estamos vivendo um momento de crise política, e se não bastasse uma crise política forte, nós estamos tendo uma crise financeira internacional causada por uma pandemia que também está afetando o país. Então, é uma situação que nós estamos vendo hoje no Brasil muito complexa. Então, qual seria o papel do organismo internacional nesse momento de crise? Eu acho que o organismo internacional ele tem um acesso em manter os governos responsáveis de alguma maneira, como eu poderia dizer assim, por exemplo, ele pode chamar atenção, num português bem claro, de algumas coisas que o governo pode estar fazendo errado. Por exemplo, a OMS, quando chegou para o nosso presidente, falou assim, não, vocês têm que usar máscara, vocês têm que implementar a distância. E eu acho que isso é de suma importância no cenário que nós estamos vivendo hoje. Porém, sem o apoio da sociedade civil, sem o apoio do governo, você não consegue atingir muita coisa. Então, eu acho que, assim, a organização internacional, nesse momento, ele tem uma influência política, ele pode ter um poder de influenciar em políticas públicas, e ele também tem o poder de elevar o debate. O que eu quero dizer como elevar o debate? Por exemplo, a gente estava implementando uma vez um projeto super interessante, e nós estávamos fazendo um projeto de inclusão de gênero com uma perspectiva diferente. E no meio do debate, das reuniões, o pessoal que estava envolvido começou a falar assim, nossa, mas a gente nunca tinha parado para pensar desse lado. Nós fizemos isso, mas o que aconteceu foi,
eles se organizaram de tal maneira que eles conseguiram pressionar o governo para fazer as mudanças em políticas que eram necessárias para eles. E eu acho que isso é uma coisa muito importante a longo prazo, porque você está instaurando políticas que vão ser efetivadas e estão vindo das pessoas. Então, eu acho que o organismo internacional ele tem esse poder de acesso, esse poder de trazer uma influência, de compartilhar boas práticas também, porque é igual que você falou, a gente tem uma visão, dado o tamanho dessas organizações, você tem uma visão muito ampla. Então, você consegue tirar algo que deu certo em um país e colocar e falar assim, não, talvez isso também funcionaria em outro país. E claro, nós estamos falando de países soberanos, nós não temos o poder de interferência, nós temos o poder de apoio. E eu acho que isso é muito, muito importante. Em um momento que estamos vivendo no Brasil hoje, de uma polarização completa, eu acho que a importância vem também da neutralidade e da imparcialidade que se tem. E não só isso, já existia uma maneira de fazer o debate, você já tem uma plataforma para esses debates, você tem reunião, você tem assembleia, você tem um acesso a continuar esse debate político. Com tudo isso que eu já falei, o que eu acho da colaboração de organismos internacionais e sociedade civil, porque é uma coisa que eu gosto muito, porque eu já trabalhei nos dois lados, e já trabalhei para o governo, então eu tenho uma visão que eu acho que é muito, eu acho, pessoalmente, uma importância muito grande quando existe essa comunicação entre todos os setores. E a sociedade civil, ela tem um poder enorme de acesso, que foi o que a Morgana estava falando antes, ela tem um acesso muito grande às pessoas que precisam estar incluídas no debate, que precisam estar incluídas no diálogo. E principalmente hoje, nós temos que engajar não apenas as pessoas que estão aqui hoje nessa sala, mas os jovens. Eu acho que os jovens é de suma importância, e mulheres, pessoas que já fazem anos que estão fora do cenário político, não por tamanha opção, mas talvez por discriminação e falta de oportunidade. E isso me linka a uma outra coisa que eu acho, que foi o que a Fernanda comentou um pouco, que é a importância do diálogo. Dizia Paulo Freire, ninguém se conscientiza sozinho. Porém, um diálogo, para ser efetivo, ele tem que ser horizontal. Então, a partir do momento que você quer fomentar um diálogo tão necessário num momento como o nosso agora, que nós temos nós versus eles, que um lado está certo, um lado está errado, você tem que entrar num diálogo, você tem que chegar para fomentar um diálogo, um debate que seja construtivo, você tem que estar disposto a construir a sua opinião junto com o outro lado. E é isso que, infelizmente, hoje, no Brasil, está faltando um pouco. Por quê? Nós estamos num país tão polarizado, com uma crise tão grande, que você já não... o poder do debate, o poder do diálogo, a gente já está perdendo. E é nesse momento que a sociedade civil ela tem que fazer um papel forte de quê? De abrir plataformas e maneiras de operar esse diálogo, mas, principalmente, um diálogo que seja horizontal, um diálogo que seja um círculo para aumentar a cultura, para aumentar a conversa, para aumentar o debate. É muito fácil você dialogar com pessoas que pensam igual a você, é muito fácil você estar cercado de pessoas que têm a mesma opinião que você. Porém, a mudança, o que transforma a pessoa, o que transforma a maneira dela pensar, não é você colocar ela como uma pessoa que está errado, como isso, como aquilo. O que vai transformar é você trazer um pouquinho mais ela para o seu lado na maneira de pensar, ou você conseguir, eu me expressei mal, mas você conseguir levar a fazer com que as pessoas pensem por elas próprias, de uma maneira que leiam uma revista e interpretem, que elas olhem o que estão fazendo e repensem. E é isso que eu acho que hoje é a sociedade civil no Brasil, dada a circunstância que nós estamos vivendo, um isolamento social, uma crise econômica, uma crise financeira, que a gente sabe que a sociedade civil vai ser afetada, infelizmente, é usar a tecnologia, usar a plataforma para conseguir fomentar esse diálogo, mas, e principalmente, começar a engajar, trazer os jovens, trazer a juventude, mas não com essa visão de nós versus eles, não é essa visão de vamos fazer uma campanha dessa, não, é de dialogar, é de conversar, é de falar. E sim, e na prática se precisa de muita inteligência emocional
e muita paciência e estar aberto. Eu acho que a questão principal hoje que nós temos que saber é que, infelizmente, a opinião, a política está afetando, já está chegando a pontos morais. As opiniões não são mais políticas, já estão afetando o que nós acreditamos ser certo ou errado. E você conseguir passar isso é o desafio. Você conseguir perceber que você tem que deixar esse teu, igual o Edu falou, o ego de lado, deixar a sua opinião de lado, estar disposto a sentar numa mesa e conversar e dialogar e escutar e falar, é de suma importância se a gente quiser parar essa polarização do país. E é o que eu sempre falo, em conflito, meu mestrado foi em resolução de conflito, você, para atingir um acordo de paz, você senta com um terrorista, você dialoga com um terrorista, você é tudo questão de você, o que você está disposto a dar, receber, fazer. E hoje no Brasil nós precisamos encontrar esse meio termo. Não vai ser fácil, não é uma operação fácil, não é algo que acontece de um dia para o outro. E temos que trazer todos os grupos, inclusive grupos de risco, pessoas que não têm acesso, pessoas que estão em prisões, nós temos que trazer todas as pessoas envolvidas, que são as pessoas que compõem o nosso país. E só para terminar um pouco, eu queria falar um pouquinho da importância da mulher também nessa situação. Eu vou falar em acordos de paz porque é mais a minha área, mas nos processos de paz, quando as mulheres estão envolvidas, você tem 67% menos de falha, de possibilidade de falhar. As democracias já se viu que são mais fortes quando elas espelham a sociedade. Ou seja, se nós temos uma sociedade que é 50% mulher, 50% negra, nós temos que ter um governo que represente, que espelhe essa sociedade. Então, eu acho que é importante o diálogo, e é importante ter em mente que o diálogo é feito entre pessoas diferentes umas das outras, trazendo as pessoas juntas e gente, o Covid agora, para isso, tá mostrando pra gente que a tecnologia funciona. Olha onde eu tô aqui, nós estamos conversando, nós estamos falando, então eu acho que é um momento da gente usar essa oportunidade para colocar isso em prática. Então, seria isso. Obrigada, Daya, pela sua fala, anotei várias coisas aqui, eu acho que, assim, compartilho muito com você, né, que realmente o diálogo ele é feito entre pessoas diferentes, mais do que nunca é o momento da gente exercitar o diálogo, ele é uma necessidade nesse cenário em que o nosso país se encontra, não é nem, assim, algo, não, é realmente muito necessário mesmo, e puxando já para a nossa próxima fala, eu passo a palavra a Esther. Acredito que todo mundo, né, todas as nossas falas até aqui contemplaram muito essa parte de ser plural, de ouvir todas as partes, quem é que ouve, quem é que está falando, e tudo isso se relaciona com comunicação, né? Então, como que a gente tem se comunicado, como tomar ou não tomar partido, então isso é positivo, é negativo, ficar neutro, né? Ficar neutro, imparcial. Então, passo aí a palavra para a Esther. Obrigada, Bia, e obrigada também às colegas que fizeram excelentes colocações. Eu acho que em algum momento eu vou ser um pouco repetitiva, porque o que eu imaginei colocar aqui o papel da imprensa e da comunicação, da esfera, da comunicação de massa como um todo, acaba tocando em várias dessas questões. E você falou agora, né, que tudo isso passa pela comunicação, e eu quero atentar para o fato de que tudo isso que foi dito, na verdade, nos coloca num lugar de reflexão sobre a nossa democracia. Então, acho que a grande crise que a gente está vivendo nesse momento, além da crise sanitária, econômica, né, de escala global, que a gente já esperava, é que uma série de processos que vinham fragilizando a nossa democracia, agora se tornaram uma explosão. Então, todos esses problemas de falta de diálogo, de inclusão, de desigualdade social, vieram à tona com muito mais força em um curto espaço de tempo para a gente resolver. Então, eu entendo que a maior dificuldade hoje para nós, como sociedade, e que inclui a articulação do Estado também, é resolver isso num curto espaço de tempo, né? Que tempo a gente tem para lidar com tantas demandas e tantas dificuldades? E aí, tomando como ponto de partida a ideia de que a maior dificuldade que a gente tem dessa crise democrática, eu queria chamar a atenção para 3 pontos
né, e alguns deles as meninas até já colocaram, né, porque eu acho que essa questão da democracia foi tocada desde quando a Fernanda Andreasa falou da origem do termo sociedade civil organizada, quando a Morgana vem falando do Habermas, que eu também adoro para refletir sobre deliberação, diálogo, debate público, e agora com o fechamento da Andrea, né, sobre o convencimento dentro desse processo de diálogo e a polarização que a gente vive, né? Então, olhando para tudo isso, o primeiro ponto que eu queria colocar é que a gente está vivendo um momento de muitos paradoxos, né? Então, a gente tem muitas necessidades e, ao mesmo tempo, nós estamos negando essas necessidades, né? E a primeira delas, que vai mais diretamente à minha área de atuação, é da questão da atuação da imprensa, né? Então, a gente tem, de um lado, uma necessidade urgente e de alta escala de informação de qualidade, checada, e que a gente tem uma demanda enorme de audiência, né? Os veículos de comunicação de massa cresceram sua audiência de uma forma exorbitante durante a quarentena, e, ao mesmo tempo, nós temos uma negação do papel da imprensa, uma negação do jornalismo profissional, um ataque político direto ao papel social do jornalismo. E aí, por que eu friso o papel social? Porque eu não estou falando da empresa comercial que vende anúncios de audiência e que se posiciona, de repente, com algum interesse político. Eu estou falando de uma equipe de jornalistas profissionais que tem como papel social mediar o debate público, de fiscalizar o poder público, né? E mais adiante eu posso falar sobre isso. E corroborado com esse processo de negação e de ataque, a gente tem um ambiente farto, muito fértil de fake news, que é um termo muito pobre para a gente se referir a um campo muito maior e muito perigoso de desinformação. E aí a gente tem um outro paradoxo, que na era da informação, como foi dito aqui, a gente tem essa possibilidade de um diálogo aberto, de a gente conseguir se comunicar em qualquer lugar, de conseguir falar com pessoas que estão do outro lado do mundo, de todos nós sermos produtores de informação. Isso não é mais monopólio da imprensa, né? A gente tem essa possibilidade. Nessa era da informação, nós estamos vivendo uma infodemia e uma era de desinformação, porque não foi acrescentada a responsabilidade e a instrução suficiente para que as pessoas pessoas, eu falo de forma generalizada, mas que a população em geral soubesse dominar esse instrumento tecnológico que foi colocado na mão delas. Então, se por um lado é uma conquista a gente ter o acesso à tecnologia, 64% da população tem acesso à internet, de outro lado, quantos deles, qual é a porcentagem que tem condição de fazer diferenciação entre um meme, entre uma fake news, entre um canal de YouTube de um epidemiologista ou de alguém que se diz epidemiologista e de uma reportagem checada, apurada e que é assinada e que o jornalista, mesmo que cometa equívocos, vai poder se responsabilizar. Então, eu vejo um grande paradoxo nesse cenário em que a gente precisa muito da imprensa, admitindo que ela comete vários equívocos, mas que a gente pode responsabilizar e que pode pressionar para que a gente tenha mais qualidade, a começar pela propriedade dos meios de comunicação, que é uma forma da gente garantir mais pluralidade, mais qualidade para a nossa democracia. O segundo paradoxo, já entrando mais realmente no nosso tema de sociedade civil organizada, é que nesse momento também se tornou muito mais urgente, pensando naquelas organizações que trabalham de fato com a promoção da justiça social, porque, como foi muito bem colocado pela Morgana, tem de tudo aí, né? E pode até ter gente militando pelo fim da democracia, mas para aqueles que trabalham para a justiça social, as demandas que a gente já tinha se somaram a demandas muito mais urgentes e emergenciais agora durante a quarentena. E, ao mesmo tempo que essas demandas se somaram, os recursos diminuíram. Então, eu vejo aí um outro paradoxo, uma grande dificuldade que a gente tem para resolver. E o terceiro, que eu faço muito coro à fala da Morgana, é um terceiro paradoxo, que é o movimento que a gente vem percebendo que vem se acentuando no Brasil de criminalização da política, um movimento apolítico, e que tem muito a ver com a cobertura da imprensa, sim, porque a imprensa fez questão de fazer uma cobertura da corrupção exatamente sensacionalista, superficial, que não aprofunda nas causas, não propõe soluções e simplesmente faz um espetáculo político, de forma que o cidadão chegou ao desgaste com o sistema político e, com falta de instrução e de cultura democrática, a gente nega a política. E essa negação da política nega o que a gente mais precisa no momento de crise,
que é a do Estado. Então, por mais que a sociedade civil organizada tenha o seu papel, que ela possa suprir negligências, que ela seja muito importante, que ela faz parte desse jogo democrático fundamental, é o espaço onde as pessoas participam, opinam, ou deveriam, ou poderiam opinar, ainda assim a gente precisa de alguém que faça a garantia desses direitos, que faça a regulação, esse papel é do Estado. O que seríamos de nós agora sem o SUS, por exemplo? Então, esse é só um exemplo de que eu acredito que é muito conduzido pelo neoliberalismo, né, que se vale do discurso de que nós não precisamos do Estado para ter liberdade financeira de fazer o que quer e gerar e aprofundar as desigualdades. Hoje a gente vive um momento em que as pessoas negam o Estado e a gente precisa muito dele. E na hora que a gente precisa resolver os problemas, poucos desses integrantes do neoliberalismo apareceram para resolver os problemas. Todo mundo correu para o Estado e todo mundo correu na porta do Estado também para questionar aquilo que ele não está fazendo. Mas isso não poderia ficar só para um momento de emergência. Então, eu trago esses 3 paradoxos, esse questionamento, e eu acho que os 3 acabam direcionando para uma causa só, que é a falta da nossa cultura democrática, que não nasce só lá na política institucional, não é só na hora do voto, não é só nesse accountability vertical, na hora que a gente digita o número na urna, é um processo contínuo, inclusive nos fóruns, nos ambientes de audiência pública, de participação da sociedade civil organizada, e também por meio da imprensa, nessa deliberação mediada, né, que os jornais promovem quando eles colocam pró e contra para falar, um especialista, mas também alguém da periferia. Esse deveria ser um ambiente plural. Então, se as pessoas não entendem esse valor de uma imprensa livre, da fiscalização, da verdade, da transparência e de todos esses valores envolvidos nesses processos, fica muito mais difícil que elas façam a defesa disso. E eu acho que a longo prazo, médio e longo prazo, é algo que a gente vem repetindo na história recente do Brasil, ou pelo menos desde a redemocratização, que educação é a saída, conhecimento é a saída, mas é quase como um bordão, né, e que é pouco praticado. E agora, na urgência, a gente não dá conta de resolver, né? Eu acho que a ignorância está matando muitas pessoas, né? E ela não escolhe só os ignorantes. Mas, dentro da perspectiva da Andréa, eu acredito que uma saída mais urgente seja estabelecer esses diálogos nos espaços alternativos de comunicação e buscar uma educação midiática também. Então, com muita paciência, a gente procurar fazer um contradiscurso, educar as pessoas, e trazer não só a posição de diagnóstico do que está ruim, né, mas chamar para ação, convidar, trazer para perto. Acho que passei meu tempo também, passei bastante, mas era isso. Bia, seu microfone está no mudo. Pronto, aí. Obrigada pela fala, Esther, maravilhosa, esses 3 pontos que você trouxe, tenho certeza que fez muita gente refletir. A gente recebeu uma pergunta aqui do Edgar no chat, que eu passo aí para 2 perguntas, passo para todas, tá? Bem, o governo eleito no Brasil é incapaz de dialogar com qualquer órgão que não esteja alinhado com a sua ideologia. Bem, isso todos nós já sabemos. Enfim, de que forma organizações da sociedade civil podem atuar se não há espaço nos órgãos do poder executivo? Seguindo nessa linha de pergunta, a busca por uma atuação maior junto aos poderes legislativo e judiciário é a única solução? Corremos o risco de que todas essas pautas que precisam avançar no Brasil necessitam ser judicializadas? Acho que Fernanda e Mog. Ok, perguntas que não são fáceis, hein, pessoal? Mas vamos lá. Eu queria trazer para vocês uma pergunta também. Será que a gente vive numa democracia efetiva? A nossa democracia é simplesmente formal? Agora a casa caiu. Porque, veja, vamos refletir. Como que nós queremos dialogar com pessoas? Vamos esquecer um pouco o Estado, esse governo, enfim. Vamos pensar que no Brasil, por dados recentes, nós temos em torno aí de 13 milhões de pessoas que vivem em extrema pobreza. Nós que trabalhamos com as organizações da sociedade civil, simples, pequenas, médias, grandes, sabemos, né, todas nós aqui e talvez muitos de vocês,
a situação de infraestrutura do país. Mas foi na pandemia que veio aos jornais televisivos que as comunidades do Rio de Janeiro, em sua grande maioria, não têm água, não tem, logicamente, se não tem água, não deve ter rede de esgoto, né? Não tem condições, então, de lavar a mão, não tem condições de tomar banho. Essa é a realidade que a gente vive do Brasil. Então, como que nós vamos discutir democracia, participação, inclusão, se as pessoas não têm o que comer, se as pessoas não têm habitação? Gente, a gente está falando do Sudeste. Eu tenho clientes que trabalham no Norte, que nós estamos vendo a situação do Norte, que é ainda mais calamitosa que o Nordeste. A maioria das cidades do interior do norte do nosso país não tem água e esgoto. Nós temos, assim, 45%, 50% talvez, de infraestrutura de água e esgoto no nosso país. Como nós vamos dialogar democracia, participação, inclusão? É uma pergunta que eu faço a todos vocês, porque é difícil, é muito difícil. O nosso país é um país um dos países com maior desigualdade social, com maior diferença de renda. Então, a situação é difícil. Mas, mesmo assim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa otimista. E sou uma pessoa que está há mais de 20 anos, 25 anos, trabalhando com as organizações, tentando a sua profissionalização. O que vimos na pandemia? A capilaridade, a inserção, a mobilização e a legitimidade das organizações da sociedade civil. A CUFA está em toda a mídia. A CUFA, se entrar na página dela, cufa.org.br, que é a Central Única das Favelas, ela já mobilizou 6 milhões de reais, 6 milhões e 600 mil, se não me engano, eu entrei hoje, antes da nossa live, entre cestas básicas, entre distribuição de renda. É o primeiro programa que eu vejo no Brasil que sai do segundo setor, renda, para as pessoas que não têm renda, e distribuído pela CUFA, que é o projeto Mães da Favela, R$120 por mãe. Eles tinham um projeto inicial com o número de mães, esse número mais que dobrou de tanto que eles conseguirem doações. Então, assim, fora Amigos do Bem, no Sertão Nordestino, aqui em Curitiba, a maior capilaridade, a maior inserção nas dificuldades no país são feitas por associações de moradores. A gente viu, não sei se todos conseguiram observar, Paraisópolis, Brasilândia, os locais mais distantes, somente associações de moradores que conseguem levar a cesta básica, conhece as pessoas, o Estado não chega. Então, a sociedade civil, ela atua e atua muito. O que acontece é que ela não está sempre na mídia. Se nós entrarmos no mapa das organizações da sociedade civil, mapa OSC, nós temos quase 800 mil organizações sem finalidade lucrativa no Brasil. E se aqui é bastante, nos Estados Unidos é muito mais. Nos Estados Unidos, por exemplo, que o terceiro setor é financiado quase que exclusivamente por pessoas físicas, é 1 milhão de organizações, mais de 1 milhão de organizações da sociedade civil. Então, se não é a sociedade civil organizada, nós estaríamos numa situação muito pior. Então, nós temos esse que a Esther chama de alguns paradoxos da comunicação, nós temos paradoxos imensos no nosso país. E mesmo assim, eu digo para vocês, PEC do orçamento de guerra. Na PEC do orçamento de guerra se vê um valor gigantesco monetário para o sistema financeiro. E se não é um rol imenso de articuladores da sociedade civil, de associações, de conselhos de classe, de sindicatos, pressionando o Banco Central, a PEC não ia exigir nenhum tipo de contraprestação do sistema financeiro. Ok, o Estado tem que dar dinheiro para o sistema financeiro, sim, porque lá dentro está o dinheiro de inúmeras pessoas físicas, de inúmeros pequenos, micro e pequenos empreendedores, que são 95% do nosso país, ele é feito por micro e pequenos empreendedores. Ok, vamos colocar o dinheiro no sistema financeiro, mas qual a contraprestação disso? O que o sistema financeiro vai oferecer de retorno? No dia 30 de abril, saiu nas mídias, que foi feito um acordo na Alemanha de 750 milhões de euros pela Volkswagen
Vocês lembram do Dieselgate? O Dieselgate é um maior escândalo envolvendo uma grande do setor automobilístico, que eles fraudaram software, ficaram durante 5 anos enganando órgãos de regulação americana, e era a Volkswagen, enganando na emissão de poluentes. 5 anos enganando. Quem que detectou a fraude? Uma organização sem finalidade lucrativa que mede emissão de poluentes. A caixa da Barbie. A caixa da Barbie. Quem que conseguiu que a Mattel, que é a produtora de brinquedos, a fabricante de brinquedos, mudasse a caixa da Barbie, porque ela vinha de madeira de desmatamento lá da Indonésia, o Greenpeace. Então, assim, o papel da sociedade civil pressionando pelos canais possíveis continua sendo, deve ser muito importante. Logicamente que isso é possível em sociedades democráticas. Por isso que é muito importante também a gente lutar pela democracia, o que também organizações da sociedade civil fomentam e fomentam muito bem. Nós temos o Politize, nós temos Cívicos, nós temos, enfim, inúmeras organizações que nós precisamos nos aproximar, nós precisamos entender, nós precisamos nos engajar, porque nós, como indivíduos, podemos fazer a nossa parte. E em grupo, podemos fazer muito mais. Temos dificuldades? Temos. Temos problemas? Temos. Mas eu não vejo outra forma de nós transformarmos a nossa sociedade, a não ser por nós mesmos, a sociedade civil. Acho que eu falei demais. Não, eu só queria falar uma coisa em relação ao que você falou. Eu acho que isso é mais uma oportunidade, digamos assim, que o Covid está nos fornecendo, se a gente souber usar. A sociedade civil no Brasil, o que você falou foi perfeito. A sociedade civil, e o que eu acho que a sociedade civil no Brasil ainda sofre muito preconceito das pessoas que não têm o entendimento da força que ela tem. E tem outro problema. Muita gente no Brasil, principalmente nos interiores, no sul, não faz ideia da situação que nós ainda temos no norte, na Amazônia, no sudeste, em outros lugares. E a sociedade civil, ela tem poder único de chegar nesses lugares. Então, o meu ponto aqui, o Covid, ele está mostrando para uma sociedade que eu não quero dizer alienada, mas uma sociedade que nunca percebeu essa situação real, a força da sociedade civil. Então, agora é um momento também, eu acho, da gente trabalhar isso e usar isso ao favor daqueles que precisam. Porque eu concordo plenamente com o que você falou, que sem democracia não tem essa possibilidade, não existe essa possibilidade. Então, aí vem a importância da gente manter uma democracia forte no nosso país. E num país que está polarizado, a gente precisa dialogar e engajar as pessoas nesse diálogo o máximo que conseguir. Mas também mostrar para elas que quem está realmente não deixando que pessoas morram de fome nesse momento não é o governo, são as sociedades civis, são as lideranças regionais, lideranças de comunidade que a gente às vezes nem sabe que existem. Então eu acho que é um momento também da gente conseguir usar isso ao favor dessa sociedade civil para ter um fim positivo. André, eu só queria eu acho que também o governo tem um papel importante em deixar as pessoas morrerem agora. E o SUS está aí para isso, tem diversas escolas atuando para isso, diversas escolas fomentando a organização social, distribuindo cesta básica, assim como a sociedade civil, sabe? Então, acho que essa polarização de que o governo está salvando bastante, sim, e essa polarização entre sociedade civil e governo, ela também não é benéfica para a gente, né? Eu vou continuar, acho que eu estou achando muito legal essa conversa, e voltando até inclusive para uma fala da Andrea antes, ela começou a falar uma questão da mulher, né, na resolução de conflito, e tinha uma pergunta que foi enviada antes, que era o papel da mulher na política, se tinha uma perspectiva de masculinização, de ser inserida,
Eu acho que tem duas aí, eu não tenho uma resposta pronta para isso, mas uma das questões que eu queria trazer, eu acho que tem um papel, tem uma perspectiva de masculinização, tem uma perspectiva de submissão também, eu acho, né, as mulheres que ainda aceitam fazer parte para ser laranjas eleitorais, ou que, né, diversas reações de submissão que a gente vê na própria parlamento. Existe ainda muita questão, inclusive, com o corpo da mulher, né? Então a gente vê Bonfim com uma questão de gordofobia constante, assim, em todos os comentários que vocês vão ler nas redes sociais dela, muito grande. A candidata Manuela, né, quando ela era candidata fazendo campanha, tinha uma questão com o corpo dela muito forte, né, era publicado, vocês lembram, assim, vocês querem que essa seja a nossa vice-presidente, dela era toda tatuada, um monte de tatuagem, umas olheiras grandes, assim, então ela fez um relato sobre isso esses dias, né, se sinto vilipendiada nesse sentido. Mas uma questão, e daí eu corroboro plenamente com a Andrea, existem diversas saindo por aí de que os países que melhor estão conseguindo enfrentar a pandemia agora são os países que estão sendo, que são dirigidos por mulheres, né? Então, os países que têm menos taxa de mortalidade, os países que estão conseguindo diminuir o número de casos muito cedo. Então, a gente tem a Islândia, a Nova Zelândia, a Alemanha, a Noruega, né? Essas perspectivas, e eu acho realmente que é por uma perspectiva de cuidado que a gente consegue, né, políticas de cuidado que são estabelecidas nesse sentido. Outra questão, acho que eu gostaria de discutir, a Fernanda perguntou se a gente é uma democracia, né, ou se a gente é democracia formal, se a gente é uma democracia real. Eu acho que a democracia devia ser verbo sempre, né? Democracia é o agir prático, né? Não existe uma consolidação que diz quais são o que tem a democracia sempre. A gente sempre pode questionar isso. Inclusive, né, tem vários debates sobre isso, mas, por exemplo, a democracia existiu dentro da atuação com as favelas nos últimos anos? É uma pergunta, né? Então, esses dias eu vi uma pessoa negra dizendo que a população negra, o AI-5 continua existindo, mesmo pós-democracia. Né? A gente não tem direito de ir e vir, né? A gente não tem direito a gente não tem direito a fazer baile funk, né? Então, essa questão aí, a democracia é verbo. Eu acho que a gente tem que caminhar para se fortalecer, assim, né? Eu sou também, talvez não tão otimista, mas eu tenho uma fé muito grande nesse sentido, que a gente vai conseguir ter uma sociedade que consiga, de fato, sanar essas necessidades, né? Ter mais justiça social nesse cenário. E aí, nesse sentido, também eu pergunto, né, essa posição que a gente está enfrentando agora, ou que a gente diz que enfrentando agora, não é que a gente está enfrentando agora. Essa é uma polarização que sempre existiu, né? A gente sempre teve empregadas domésticas que nunca foram parte da legislação trabalhista no Brasil. Foram inseridas recentemente, né? E ainda assim com um forte movimento contrário. A gente sempre teve elevador social e elevador de serviço, né? A gente sempre tem áreas em que que só pessoas de determinada cor e gênero circular. Essa polarização, ela sempre existiu. Talvez o que a gente está tendo agora é uma proliferação desse debate, e que em algum momento a gente tem que caminhar, de fato, para uma resolução do conflito, né? O que eu acho que a gente está tendo agora é essa exacerbação de coisas que a gente sempre teve na nossa sociedade, e que atualmente são mais questionadas do que elas eram. E aí, nisso, eu entro numa outra pergunta que foi feita antes, pergunta sobre a legalidade de aplicar eleições para o judiciário. E aí eu fui discutir sobre isso, né? Eu sou bacharel em Direito, né? Não acredito que exista um modelo único, um modelo ideal, mas acredito que tanto o processo de concurso que a gente tem hoje em dia, quanto o processo eleitoral, a gente teria, cada um teria as suas mazelas, né? Então, por exemplo, se fosse campanha, a pessoa ia fazer campanha eleitoral, a gente ia ter o viés de quem teria isso
midiáticas iriam ganhar de forma mais fácil, né? Então, como que ia ser esse processo, né? Apesar de que essa não é uma questão legal no Brasil, né? Mas pensando na mudança de um arcabouço jurídico. Eu entendo uma outra possibilidade, né? O sistema de cotas, a política afirmativa, nunca foi incluída no judiciário brasileiro. A gente tem, segundo o que eu estava vendo os dados, 82% de homens nos tribunais superiores, 64% nos tribunais inferiores e de todo, né, de toda a composição do nosso sistema judiciário no que se refere aos juízes, 84% são brancos. Tem um muito interessante que eu também encontrei hoje, que chama Res Negra, Juízes Brancos, que é da Dina Alves, de 2017, e ela vai discutir sobre isso, né, sobre essa colonialidade, essa perspectiva colonial que ainda persiste na nossa sistema judiciário. Acho que essa é uma questão interessante da gente colocar aqui, e acho que os movimentos negro e movimento de gênero têm se fortalecido nos últimos anos, apesar de uma criminalização constante, né? Então, acho que a gente, enquanto sociedade civil, continuar dando esse apoio. E tenho, para finalizar essa minha parte da fala, tem dois autores que chama, o nome deles é Laclau, Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, e eles vão discutir a formação de hegemonias então eles partem de uma perspectiva mais estruturalista, né, entendendo a sociedade como um todo, e eles falam que concepções hegemônicas são formadas, mas que nenhuma concepção hegemônica consegue abarcar uma sociedade inteira, que sempre existem concepções contra-hegemônicas. E eles falam também que as concepções contra-hegemônicas, elas vão ter mais probabilidade, ou mais, não usam o termo probabilidade, mas vão ter mais de emergir uma discussão social quando a gente tiver um momento que eles chamam de momento de deslocamento, que é como se fosse um evento que abalasse as nossas bases sociais, sabe? Então eu acho que esse momento de pandemia que a gente está vivendo, ele pode ser encarado como um momento de deslocamento, em que a gente pode pautar contra-hegemonias, e eu realmente acho que a contra-hegemonia que a gente tem que pautar é a contra-hegemonia da solidariedade, né, que é contrária à hegemonia, como a Esther falou, né, do neoliberalismo, etc., mas essa hegemonia da solidariedade. E aí, já linkando com diversas perguntas, né, então, sobre plataformas, sobre essa questão que alguém perguntou agora, né, de como interferir num poder executivo que é muito, que não é aberto ao diálogo. Existe uma rede que chama Rede por Advocacy, uma coisa que eu esqueci, mas depois eu passo o link, e eles estão conduzindo debate agora sobre advocacy e também sobre como conduzir advocacy nesse momento. Então, na semana passada, teve um debate pessoal do INESC, e eles estavam contando sobre como que foi o pleito de potencializar a discussão da renda básica emergencial nesse momento. Né? Então, eles pressionaram, eles fizeram uma petição online, em 2 dias a petição online tinha mais de 100.000 assinaturas. Né, a pessoa do INESC fala que era, entrou mais, porque era uma agenda que já estava presente no parlamento, né, e eles pautaram muito na discussão da solidariedade, né, na discussão de que a gente tem as pessoas nesse momento para passar por esse momento e conseguir sobreviver a esse momento. E tem diversas, e aí nesse sentido eu acho que é uma questão interessante também. Um dos campos do meu doutorado foi numa região central de São Paulo, no bairro dos Elíseos, e essa região é pejorativamente chamada de Cracolândia. E políticas que foram extremamente rechaçadas da administração anterior, que eram políticas relacionadas à saúde dessa população, estão sendo retomadas nesse momento, né? Então, saiu semana passada, acredito, um decreto permitindo o uso de hotéis novamente para abrigar populações de rua. Então, saíram mais decretos e também por força da sociedade civil, né? Isso não está acontecendo por sociedade civil
pessoas que atuam, né, os coletivos, etc., pressionando Secretaria de Assistência, pressionando parlamentares, governadores, de também colocar as condições de saneamento básico, né, então pelo menos uma pia naquela região para conseguir que as pessoas tenham mínimos de higiene, né? Então eu acredito que essa questão da solidariedade, que a gente vinha, que talvez foi, não sei dizer, mas talvez foi uma questão que perdeu nas eleições passadas, eu acho que perdeu espaço nesse sentido, eu acho que talvez ela tenha momento de emergir agora, mas existem vários debates sobre isso, né? Então, claramente, né, hoje está aí uma reportagem, estava na Globo News, mas tem diversos gráficos sobre isso, as regiões que vão ser mais afetadas pelo coronavírus são as regiões né, que enfrentam maior vulnerabilidade. Então, por isso também é importante procurar, como a Andréa comentou, né, essas organizações que estão potencializando doações para chegar ao público. Então, como que a gente consegue chegar nesse público que é o mais vulnerável e que vai sofrer mais e que a gente consegue ter essas políticas e apoio para essa população, mesmo depois que passe essa pandemia. Acho que a gente tem alguns questionamentos, assim, tipo, é o fim do capitalismo, né, o fim do neoliberalismo, etc., mas tem dois autores que escrevem a Nova Ordem Mundial, e depois eles vão escrever os comuns, que chamam Dardot e Laval. Uma das questões que eles falam que na Nova Ordem Mundial é que diversos eventos da sociedade previram o fim do capitalismo, o fim do neoliberalismo, né, e a promoção de políticas mais solidárias, e essas formas, elas sempre, na verdade, conseguiram se readaptar aos novos ambientes, né? Então, acho que essa é uma questão interessante de a gente ficar atento, mas tentando cada vez mais a questão da solidariedade. E acho que sim, o governo, as pessoas que assumiram o governo executivo estão com estão mais bloqueadas para o diálogo. Existe uma burocracia dentro do poder executivo, assim, para começar, não é o poder executivo de todos os níveis que está fechado para o diálogo, né? Existem muitos poderes executivos, prefeituras, governos, etc., que estão abertos ao diálogo, e dentro do federal também existem corpos burocráticos, né, técnicos, etc., que continuam abertos ao, inclusive estão abertos a receber apoio nesse processo também, porque também estão se vendo numa situação mais complexa. Vou passar aqui, estou me alongando demais, depois eu posso falar mais alguma coisa. Obrigada, Mog, por todas essas falas, tá? Se você puder escrever para a gente aqui no chat as recomendações que você falou, ou até mesmo ali no WhatsApp, que daí eu passo para cá. Espero que tenha sido aí respondido as perguntas do Edgar, que tenha ficado claro. A gente recebeu outras perguntas que eu vou passar, endereçar aí para a Esther, mas todas sintam-se à vontade para contribuir. A gente tem uma pergunta da Larissa Mel: quais plataformas podem ser mais benéficas e potentes para que possamos trabalhar desde a sociedade civil, no caso brasileiro? E aí, Lari, a gente só queria entender, plataformas de comunicação, é isso que você diz? Vieram outras perguntas aqui também. Bem, bastante gente aí falando, né, da nossa democracia, o que é a democracia, então, como que a gente pode aí melhorar ela e tudo mais. Veio também pergunta da Cissa: quais são os meios ou modos da sociedade civil pressionar o governo? Acho que todas nós falamos bastante sobre isso. E se existe algum curso ou plataforma que disponibilize esse caminho? E outra pergunta que veio já, né, da Mariana, a gente já tinha discutido sobre essa pergunta nos bastidores, Mariana, é o seguinte: o panelaço é suficiente para pressionar os políticos, Esther, né? Passa isso para todas também. E de quais outras maneiras a sociedade civil pode atuar nesse momento para tentar minimizar os efeitos dessa crise? E eu deixo, assim, uma contribuição, né? Quem acompanha aí minha trajetória sabe que ano passado, literalmente, eu viajei todos os cantos do Brasil, então eu sempre tive o sonho de trabalhar num hospital, num barco hospitalar no Baixo Amazonas. Já trabalho no campo social há 7 anos.
Mas quando eu fui para o Baixo Amazonas, que é uma região que de Manaus até você chegar no Baixo Amazonas são 25 horas de barco, então o que eu vi lá foram muitas pessoas que têm um medo muito grande do prefeito, né, de quem está na política. Então, o medo, assim, simplesmente eles mudavam quando chegava alguém. Então, a compra de votos, a distribuição, enfim, de cesta básica de forma ilegal. Então, além dessa pergunta que a Fernanda trouxe, né, tipo, o que é democracia? Nós vivemos uma democracia mesmo? Acho que uma pergunta reflexiva que eu queria deixar é o Brasil. A gente conhece realmente o Brasil? A gente conhece quem são os nossos brasileiros? Qual é a cor e a cara desses brasileiros, né? Então, deixo essa reflexão aí para todos. Esther, passa a palavra para você. Não, a gente não conhece, não sabe, acha que sabe e sai falando. Tem uma resposta para alguma coisa. Eu anotei aqui, vou tentar seguir a sequência que a Bia falou, né? Mas eu acho que eu vou abrir um pouco a conversa e para fazer uma introdução que vai ajudar a me responder as questões que foram trazidas. Antes, eu queria voltar só um ponto sobre... Estamos falando bastante de democracia, porque eu acho que ela tem tudo a ver com sociedade civil organizada, né, e tudo a ver com a atuação do Estado também. No questionamento da Fernanda, né, sobre em que termos se dá a nossa democracia, eu lembro também de um conceito que é discutido entre Schumpeter também e Habermas, de uma democracia que seria de justiça política, ou seja, eu dou ao cidadão o direito do voto, e isso é o suficiente, então ele participa de forma restritiva no momento do pleito eleitoral, ou eu tenho uma democracia voltada para a justiça social, que aí sim a gente tem realmente uma política de enfrentar as desigualdades sociais, como muito bem falou a Fernanda e depois a Morgana, né, dessa superfície muito mais profunda, que a gente ou desconhece, ou conhece e ignora, ou que a gente não tem instrumentos suficientes, ou não está usando esses instrumentos suficientes para combater. E aí que eu encontro o ponto de maior congruência entre Estado e sociedade civil organizada. Eu acho que a gente não pode abrir mão de um pelo outro, né? Entender que o Estado tem o seu papel de políticas macro, de uma força muito grande, porque aquilo que ele determina, ele executa através das políticas públicas, alcança muito mais pessoas, né, ao mesmo tempo, e uma organização da sociedade civil, mesmo grande, ela pode ter uma atuação um pouco mais limitada, né? Mas ela tem o seu lugar, inclusive, para pressionar o governo para estabelecer políticas públicas. Então, no primeiro momento que eu falei, talvez a gente imagina falar algumas coisas e na hora da fala acaba deixando alguns ruídos, né? Então, eu queria fazer esse meia-culpa aqui, ainda mais porque eu atuo bastante com sociedade civil organizada e posso ter dado essa impressão mais negativa do que positiva, e com certeza não é isso. Trazendo para a comunicação... antes de falar assim, que ferramentas a gente poderia usar, o que eu acho uma grande responsabilidade num cenário de tanta incerteza, eu queria recuperar um pouco o conceito de comunicação de causas, que é aquilo que eu defendo e que eu acredito como uma causa em si mesma. Então, a gente está vendo aí uma série de fenômenos cuja a comunicação acaba sendo transversal, né? Ou tendo um papel muito preponderante. Então, por isso que eu acredito que uma comunicação ética, bem feita, plural, inclusiva, transparente, ela colabora para que os nossos processos, no final, produzam resultados mais satisfatórios. Então, a comunicação de causas, ela vai entender que ela não serve apenas para que eu mobilize recursos, de repente, mas para que eu sensibilize pessoas, para que eu converta cidadãos apáticos em cidadãos que, em vez de acomodados, eles tenham uma maior participação e engajamento, como a Fernanda falou, né? Para que exista essa sociedade civil organizada, eu preciso de cidadãos engajados, conscientes em diversas causas, e aí eles vão sim se mobilizar para uma doação, ou então para um protesto público, seja lá o que eles possam fazer, né? Se podem ser investidores, ou eles podem ser voluntários, eu preciso conscientizá-los. E a comunicação tem papel fundamental nesse processo. E também tem um processo muito importante que é agendar um tema na sociedade. E aí que a gente não pode desprezar a força que tem a imprensa. O Habermas, que fala da esfera pública, que a Morgana falou, ele também faz uma diferenciação entre a esfera pública que a gente tinha até o século XIX, ou um pouquinho antes, que era uma esfera pública analógica, digamos assim, né? Porque eu queria que todos os cidadãos debatessem, mas lá aquele modelo da Grécia Antiga é impraticável numa sociedade complexa como a gente tem hoje. Então, não tenho como imaginar todo mundo indo para a praça pública, debater e chegar num consenso. Não dá, né?
Então, ele vem trazer essa ideia de que no século XX, com o aprimoramento da comunicação de massa, eu já tinha uma imprensa impressa, jornal, revista, aí depois eu tenho rádio, televisão, a internet, as multiplataformas, isso numa velocidade cada vez maior, que propiciou que hoje todos nós consumíssemos e produzíssemos informação ao mesmo tempo, ele corrobora para a ideia de que hoje a nossa deliberação, ou seja, esse espaço de debates e de discussões públicas, ele não é restrito nem só à esfera institucional, ou seja, não é só no parlamento que acontece, e nem só na esfera analógica, nos fóruns, nas audiências públicas, mas que ele é mediado pela própria imprensa, que tem essa autoridade de colocar na capa do jornal o assunto mais importante do dia, porque é um pouco esse o significado de uma imprensa de qualidade, como a gente chama, ou uma imprensa tradicional, os quality papers, uma Folha de São Paulo, um Globo, Estadão, que ele coloca na capa do jornal, dá o tom do que é mais importante para a agenda do país naquele dia. E o que está no Fantástico, o que está no Jornal Nacional, para bem ou para mal. Pode ser muito mal manuseado? Pode, mas tem esse poder. Então, eu entendo que a sociedade civil organizada não pode desprezar esse poder da grande imprensa. Então, existem agendas que não estão colocadas ali, eu sempre dou o exemplo do feminismo, porque se a gente olha para a agenda da equidade de gênero há 20, 30 anos, ou não era falado, ou era falado muito pouco, ou de forma estigmatizada, quando hoje a gente tem uma agenda muito bem estabelecida e perene, de uma forma que a gente tem veículos especializados e editorias. Por quê? Não foi por acaso. Existiu várias instituições da sociedade civil organizada que pressionaram, que colocaram essa pauta, que debateram, que levaram muito tapa também, e hoje a gente tem uma mudança de cultura por esse processo de comunicação. Mas a gente tem outras possibilidades, aí eu entro na pergunta, acho que da Larissa, das plataformas, né? Num ambiente que a gente não pode ir para a rua, não pode gritar, não tem muito o que fazer, a democracia digital, com todas as suas ineficiências, se torna um instrumento muito importante, inclusive para a gente falar com o mundo do que está acontecendo aqui, né? Então, acho que não dá para desprezar isso. Agora, também a resposta depende qual ferramenta você vai usar, de quem é seu público. Eu sempre disse, se você está trabalhando numa comunidade indígena, onde, de repente, não tem acesso à internet, e o que você precisa trabalhar com aquele grupo, trazer conscientização para eles sobre higienização, digamos, sobre o coronavírus. Por que você vai fazer post no Instagram? Será que vai mobilizar o que você precisa se o teu público é esse, teu público não usa a internet? Então, acho que todos esses questionamentos têm que ser feitos. Quem é o público? Qual é a intenção? Qual é a linguagem? Eu mesma enfrento uma dificuldade muito grande, porque a gente tem feito workshops sobre fake news, e o público que a gente quer educar e conscientizar a respeito da dificuldade que é isso, não vai entender terminologias da academia, ou não está aberto para isso, né? E que é algo muito simples, do tipo, é verdade ou mentira, onde eu descubro. Então, tem essa dificuldade que a gente tem que sempre ter a empatia também, entender muito bem com quem a gente está dialogando, ouvir essas pessoas, né? Porque muitas vezes, no ímpeto de fazer algo bom, a gente acaba ignorando quem realmente vai ser o beneficiário de tudo aquilo. Então, eu acho que as redes sociais podem ser usadas, mas vai depender de quem é o público-alvo. Para algumas vai ser muito mais... Se você quer mobilizar recursos, de repente, empresariais, o LinkedIn pode trazer uma expressividade mais importante, né? Se você quer trabalhar com jovens de uma faixa etária, talvez o Instagram seja a plataforma mais eficiente nesse sentido. Deixa eu ver que você escreveu. Tinha uma pergunta também, que acho que eu posso responder agora, não sei se a Bia colocou ela, mas alguém tinha perguntado antes sobre como uma instituição se posicionar nesse momento sem tomar um partido e não assumir nenhum dos lados, se isso seria prejudicial ou vantajoso. E aí a minha resposta primeiro, né, aqui a gente já pressupõe que existe uma polarização se a gente está falando em assumir lados. E eu até perguntaria que lados são esses no cenário de pandemia, né? Porque uma coisa é uma polarização política e você vir a se posicionar em um cenário pré-crise, que a gente já tinha uma conjuntura, já tinha algumas agendas estabelecidas, e agora, quando essa polarização significa, se eu assumo um lado pró-governo executivo federal, eu estou assumindo uma contrariedade ao isolamento social, por exemplo, eu estou negando a existência da pandemia. Vejam que não é apenas uma postura, na verdade, não é de fato uma postura partidária, né? Mas sim de negação a uma série de agendas da ciência, dos órgãos internacionais, das autoridades de saúde. Então, acho que é isso que tem que ter claro. Se a gente ter clareza, eu estou defendendo o que as organizações de saúde estão dizendo, isso não tem nada a ver com uma
polarização do tipo, claro que existem pessoas que fazem esse raciocínio, mas do tipo, eu estou defendendo o PT. Não, eu estou defendendo respaldado na OMS, por exemplo, no Ministério da Saúde. Então, existe uma diferença desse posicionamento. E eu acredito que, a depender de qual é a pauta, qual é a missão, o propósito dessa instituição, é fundamental você se posicionar. A omissão, nesse caso, pode custar muito caro. Fingir que não tem nada acontecendo. Porque é o assunto que interessa a todo cidadão do planeta Terra no momento, então uma organização séria precisa se posicionar. Agora, também depende do público-alvo, por quê? O que interessa para o teu público nesse sentido? Que tipo de recomendação você precisa passar para ele, né? E se pode ser prejudicial ou vantajoso, também pode depender, porque, de repente, se você trabalha com um público empresarial que tende, não são todos, é claro, mas que tende a, de repente, flexibilizar o isolamento social com uma certa argumentação, um posicionamento muito ferrenho nesse sentido pode trazer um efeito contrário. Então, aí que é importante também articular bem uma linguagem que vai ser usada para estabelecer o diálogo, né? Se existem pontos ali que não são consenso, é melhor investir um tempo maior na educação, na conscientização da mensagem que você quer transmitir, para não acirrar ainda mais uma polarização que pode dividir os públicos que hoje colaboram com a instituição. É isso. Bia, posso fazer um comentário? Pode sim, fica à vontade, Andréia. Eu adorei o que você falou e eu só queria fazer um comentário assim de alguém que eu não sou jornalista, não sou da área, mas o fake news hoje é um problema mundial. A gente está afetando todos os setores da população, até as pessoas mais instruídas. Hoje você vê compartilhando absurdos. Então, eu acho que um momento que nós estamos vivendo dois aspectos, o fake news e a blogueira, que, com todo respeito, às vezes não tem noção do que está falando, mas está criando uma agenda, criando uma geração, formando o pensamento de uma geração inteira. Eu acho que é nesse momento que nós temos que usar a credibilidade de organizações civis, sociedade civil, a credibilidade de organismos internacionais para fomentar e espalhar o que precisa ser feito. Ou, por exemplo, nesse caso agora do Covid, mostrar exatamente o que você falou, mostrar que está vindo de uma organização internacional. Mas tenha em mente que, infelizmente, hoje nós temos milhares de... E eu sei que é tudo questão de público, mas eu fico às vezes muito chocada quando eu vejo a quantidade de gente se deixando levar por blogueiras, por Instagram, influencers, não sei das quantas, que você, quando vai olhar, não tem conteúdo. E as pessoas que têm conteúdo, as pessoas que têm um poder para falar, ficando quieta porque não querem uma briga, não querem se envolver, não querem isso. Então, eu acho que o momento não é só a sociedade civil usar isso, e as pessoas também que têm uma credibilidade, têm uma noção, por exemplo, o que é um fake news, o que não é, como fazer para identificar e tudo isso, também levantar a voz e tentar começar a engajar essas pessoas. E realmente, hoje eu acho que sobre as manifestações, sobre tudo isso, é um momento delicado. Eu acho que nós conseguimos usar esse momento para engajar e dialogar com pessoas que têm acesso à internet, que têm um grau de instrução. Hoje eu acho que o desafio nosso, durante o Covid, né, estou falando isso, é você conseguir atingir essas pessoas que não têm esses acessos. E eu acho que a melhor maneira é a sociedade civil, são as lideranças de bairro, são as pessoas que estão lá, porque realmente nós não podemos deixar acontecer, deixar a bola rolar, que a gente não podemos mais ficar quieto, digamos assim, nós não podemos nos dar o luxo de ficar quieto mais. Então, seria só esse rápido comentário. Obrigada, André, por ter complementado, até porque é uma coisa que eu não falei, né, que além das fake news, tem a desinformação como um todo, que é a distorção de fatos, de falas, de fotos tiradas em outros contextos, que agrava ainda mais. E o uso político, quando eu me refiro, é o fato de que a gente já vem uma polarização, né? E aí a gente tem um conceito em estudos de comunicação que se chama mídia hostil, que é uma predisposição do leitor em acreditar ou desacreditar, na mídia tradicional mesmo, de que aquilo é tendencioso ou não é, a partir das suas referências. Então, aquilo que é adversário à minha opinião, eu tendo a hostilizar. E aquilo que favorece a minha opinião, eu tendo a acatar.
Então, o bom jornalismo, de certa forma, é aquele que concorda comigo, grosso modo. E agora a gente vê isso numa escala muito mais potente, muito mais perigosa, num cenário de fake news, porque o que é verdade, o que é mentira, não é o que é fato concreto ou não é. É o que eu gosto ou o que eu não gosto. Né? Então, acho que é um pouco de loucura, gente, porque eu já não sei mais como explicar isso, mas, de fato, acontece, né? Enfim, desabafo. Eu queria, Bia, eu sei que daqui a pouco a gente tem que terminar, eu queria indicar um livro para vocês. Não sei se vocês conhecem O Novo Poder, de 2 americanos. Um é o fundador da Purpose, que é uma instituição que apoia movimentos sociais, e o outro é o fundador do Get Up, um movimento político que tem mais de 1 milhão de associados na Austrália. O Novo Poder vai dizer que nós vivemos uma nova época de comunicação. Ela é extensível, conectável, colaborativa, e ele vai demonstrar tanto de forma os bons movimentos positivos para a humanidade, quanto os não tão positivos. Por que o Trump ganhou contra todas as probabilidades? Como que o nosso presidente se mantém no poder da forma como ele age? A gente precisa entender essa comunicação também. Esse Novo Poder vai trabalhar, o livro ele traz muitos exemplos, ele é muito fácil, uma leitura muito fácil, assim, desses movimentos mundiais como o Me Too. Por que o Me Too deu certo? Por que o Black Lives Matter deu certo? Por que o Get Up, que a gente não conhece, porque, enfim, né, a gente não tem acesso a toda a informação internacional, como é que o Get Up conseguiu mudar um governo na Austrália? E é um movimento sem finalidade lucrativa. Como que você conecta as pessoas? Talvez nos falte isso, a gente conseguir engajar. Como consegue um engajamento? Você vê que esses nossos representantes aqui do Brasil, nos Estados Unidos, eles falam direto com o público deles. Não tem intermediário. Acabou, né, Esther, não sei se você concorda comigo, acabou o intermediário, a imprensa dizendo, eles falam direto, e eles criam o que o Novo Poder vai dizer, de fazendas digitais. Por mais que você tenha acesso ao mundo de informação, você não sai da sua fazenda. É como se fosse um pequeno curral. Então, cabe a nós também. A bolha, né? A bolha, só que é um mérito deles em termos de discurso político. A gente admite que eles conhecem bem seu público, sabem a linguagem certa de usar e como cativar. Então, se existe algo para aprender com esse posicionamento ultraconservador, extremista, é entender seu público e usar a linguagem que ele fala. Porque se a gente aprender isso e chegar no coração das pessoas que a gente quer engajar, mobilizar e trazer para uma atuação de sociedade civil, a gente vai usar esses instrumentos de comunicação de uma forma positiva. Eu acredito que a gente sempre tem que sair da bolha, né, como cidadão. Mesmo conhecendo determinados fazendas, a gente tem que visitar outros sítios até para ter uma formação mais ampla. Mas, entendendo que hoje as pessoas estão cada vez mais se aprofundando, é melhor entrar nesse jogo e inserir ali teu conteúdo do que simplesmente se polarizar e cada vez a gente se distanciar mais. Ótima lembrança. E também, assim, só por fim, que daí eu vou me despedir, prometo não falar mais nada, a gente tem que tomar cuidado e procurar esses meios de comunicações efetivos e conectáveis, que os blogueiros também conseguem, como a bem Esther falou, para que a gente não perca o que a gente conquistou nos últimos 30 anos, que é essa democracia um pouco capenga, um pouco, você não tem efetivamente o direito ao que te deram o direito na Constituição, o direito está lá, mas muitas pessoas não têm esse direito, né, vai cair lá em Hannah Arendt, né, direito de ter direito, mas a gente não pode perder o espaço dessa possibilidade de se manifestar. No início do governo atual, uma medida provisória 870 de 2019, ela tentou o quê? Na reorganização do Poder Executivo, monitorar, fiscalizar organizações da sociedade civil. A Constituição não permite, e foi uma grande pressão da sociedade civil organizada que fez com que essa MP fosse alterada. Então, assim, a gente não pode perder as nossas conquistas. Nós temos que lutar. Nós precisamos, eu concordo plenamente com a Morgana, seremos perfeitos o dia que conseguimos engajar todo mundo, uma construção público, privado, sociedade civil organizada. Mas, hoje, como sociedade civil organizada, nós temos que nos manifestar, nos engajar, nos conectar àqueles
que não admitem perder o que nós já conquistamos. E com isso eu me despeço, prometo não falar mais nada. E menos falou. Fer, eu concordo plenamente com você, de que a gente, de fato, tem que se engajar, né, atuar cada vez mais, fomentar essa participação também. E eu vejo já em algumas organizações também fazer esse questionamento para dentro, né? O quanto que a gente abre esse espaço internamente, o quanto que a gente é representativo internamente. Eu já tive essa conversa com você antes em outros espaços, então acho que é muito legal estar tendo essa conversa aqui agora de novo. Eu estou lutando por isso, eu não te esqueci. Eu vou voltar para algumas perguntas, Bia, mas já bem no finalzinho, assim. Tem algumas perguntas, eu acho que já foram, que a Esther falou agora, né, sobre essa questão de partidarizar ou demonstrar apoio a uma causa, isso ser julgado como ser contra determinado partido, estar se envolvendo, etc. Então, eu acho que né, eu tenho uma posição, e é uma bastante pessoal, de que a gente permanecer no silêncio em qualquer momento é a pior das alternativas possíveis, assim, a gente não desvelar as situações de conflito que precisam ser desveladas, é uma situação em que a gente se coloca numa posição confortável, né, de só estou assistindo o que está acontecendo, não estou que se colocar nesse sentido, inclusive as organizações de sociedade civil. Tinha uma pergunta engraçada, e eu vou problematizar a pergunta, que era como que a gente pode se unir para cada um de nós fazer melhor que os políticos. A primeira coisa que eu acho é que, eu não sei quem foi a pessoa que perguntou isso, mas eu acho que você tem que olhar melhor quem os políticos. Eu gosto muito de ser os políticos que eu gosto, assim, sabe? Os políticos que eu acredito que estão de transformação, admiro eles demais. Então, acho que não dá para a gente colocar os políticos numa vala comum, sendo uma vala rasa, joga tudo fora, né? Explode Congresso, etc. Acho que esse é um risco que a gente chegou até aqui agora também. Tem vários políticos fazendo coisas interessantes, mas também tem muita sociedade civil fazendo coisas legais. E daí, já linkando com a pergunta que era ali, né, o panelar é suficiente para mostrar a nossa voz, de por quem das mídias, etc., esse panelar vai ser ouvido, a sociedade civil tem um papel ativo muito grande agora. Principalmente na questão da solidariedade, que eu falei antes, eu volto a bater nessa tecla. Eu estou fazendo uma pesquisa agora sobre quais são as políticas que estão sendo adotadas para a população de nível de rua. E estão adotando políticas que antes não eram nem consideradas, ou que já estavam sendo descartadas, né? Política de alimentos, etc., e está sendo muito pautado pela sociedade civil nesse sentido. Hoje, né, a Bia, logo no começo, falou se a gente pudesse dar uma ação, né, o que a gente faz quando a gente terminar esse debate. Internacionalmente, existe um dia chamado Dia de Doar, que esse dia geralmente é em dezembro, mas que por causa da pandemia, o movimento global do Dia de Doar decidiu passar esse dia para hoje. Hoje, dia 5 de maio, está sendo celebrado o Dia de Doar como uma prerrogativa para incentivar a doação, né? Para a gente estar apoiando, etc. Então, eu passei para a Bia, e a Bia deve ter colado no chat aí diversas plataformas, diversas tentativas, por exemplo, de mapear quais são as atuações que estão tendo agora, né? Então, tem ali o Instituto Marielle Franco também fazendo levantamento de instituições na periferia, tem um post do Intercept sobre movimentos sociais e como a gente pode fazer o recurso chegar até eles, né? Então, acho que o nosso papel que a gente tem agora é essa solidariedade, é ficar em casa, o que a gente puder ficar, atuar com solidariedade, né, o que a gente puder ficar reconhecendo o privilégio que eu estou tendo, porque eu sei de um monte de gente, né, que mesmo não sendo profissão essencial, está tendo que sair, mas essa perspectiva da solidariedade, e não achar que
está sendo solidário, que governo não precisa, mas achar de fato que governo também precisa ter uma pauta de justiça, de ter uma democracia substantiva, né, como foi o que a Esther estava falando, né, de ter essa democracia que contribua para uma melhoria dos aspectos sociais. Então, acho que tem diversas alternativas que a gente pode contribuir agora. A nossa contribuição ela vai fazer muita diferença mesmo, essa doação, seja de trabalho, seja de algum recurso que possa fazer, mas que a gente não caia numa perspectiva de achar que isso não vai ser suficiente. Né? Ela é complementar, mas ela nunca vai ter o orçamento que a gente consegue angariar por meio do SUS, por exemplo. Né? Então, acho que essa é uma questão importante. Vejam a lista que a Bia já passou aí, e acho que é isso. Eu vou só falar a pergunta da Bia, que é uma coisa para a gente fazer hoje. Eu vou pedir duas. Uma é para vocês enviarem um e-mail para os seus candidatos, colocando a sua posição, o que você quer, o que você demanda, o que você gostaria que acontecesse. Eu acho que isso é uma coisa que não demora, e nós temos tempo agora para fazer. E a segunda é sentar com alguém que você sabe que tem uma visão completamente diferente da sua e conversar com essa pessoa. E quando eu digo conversar, é estar disposto a dialogar de uma maneira que você está disposto a mudar a sua opinião e não necessariamente mudar a dela, mas entender o outro lado. Eu acho que são duas coisas aí com o final de semana que se pode fazer. Com o Facebook é muito fácil você saber que quem tem a posição, que tipo de posição que tem, se é fundamentada, se não é. Então, eu acho que essas são duas coisas que para a gente começar em um exercício mais, de campo aí, para a gente começar a tentar fazer isso. E, Bia, muito obrigada aí pela iniciativa. Meninas, aprendi muito com vocês. Foi ótimo. Obrigada, gente. Muito legal ouvir todas vocês aí, né, o quanto que o debate fluiu, né? A gente já está, só para vocês terem uma noção de tempo, a gente está 2 horas já debatendo, conversando e respondendo perguntas, então muito lindo ver tudo isso fluir, ver tanta gente falando sobre. A gente recebeu várias perguntas aqui no chat, várias considerações, tá? Gente, eu passei aqui as dicas da Morgana no chat, a dica da Fernanda também, sobre o site do Senado, né? Então, tá ali também. E eu boa, professora de comunicação, quero fazer um merchan. Claro. No assunto fake news, a gente fez uma campanha na De Propósito, e lá no nosso site é depropositocomunica.com, tem vários textos dando passo a passo de como checar uma informação e de sites confiáveis. E aí eu queria aproveitar aqui a deixa da Andréia, que deixou uma tarefa, né? Bom, acho que todo mundo aqui está em algum grupo que recebe fake news. Se não está, ou você é muito abençoado, ou é uma bolha muito boa que você vive. Mas estou tentando provocar as pessoas assim a participar do movimento educativo, né? De você receber, não guarde essa raiva para você, transforma ela em luz. Então, vai lá para a pessoa que mandou essa fake news e avisa, amigo, é falso. Manda o link para ela lá que explica que é falso. Por favor, retrate-se no grupo e avise para todas as pessoas que você enviou que era falso e peça desculpas. E avise a pessoa que te enviou também, porque aí a gente rompe com o ciclo de compartilhamento e ensina as pessoas a fazerem a checagem também. Era isso. Obrigada, gente. Quero ver a gente manter a calma, tem que respirar muito nesse processo, né? Todo mundo deu uma risada, a gente, né, respira. É um ser de luz que se está fácil para ninguém atualmente, eu acho, né? E aí, dialogar com a pessoa, né? Eu acho que faz sentido mesmo. Bia, a gente tem mais perguntas, não sei o que você acha, a gente encerra, continua... o que você achava como sendo melhor. Então, gente, eu acho que... Bem, quando vocês forem fazer isso, marquem a Esther, tá, gente? Para ver como foi essa reação. Gente,
nós temos, assim, a gente está com 2 horas já de talk e tudo mais. Acho que a gente pode, de repente, ir para uma última rodada aí de perguntas, né, das que a gente recebeu, mas acredito que a gente respondeu quase todas as perguntas, então acho que a gente pode tentar encerrar em 10 minutos, pode ser? Pode, eu vou só finalizar. Então, uma das perguntas que eu recebi lá no começo era sobre lobby, né, sociedade civil e advocacy nessa etapa. Então, a advocacy sendo feito, pressionando parlamentares e membros do governo de formas, principalmente por essa forma que a Andrea trouxe agora, que é, né, de mandar e-mail, de seguir e fazer perseguição em redes sociais, né, tipo, então, está sendo assim com diversas organizações, né? Então, tem uma discussão agora da MP da grilagem, tem essa tentativa, né, da gente prorrogar a renda básica emergencial, né? Então, acho que tem diversos movimentos buscando essas frentes, e eu acho que um site que chama Pacto pela Democracia, que é uma plataforma, na verdade, que foi criada 2 anos atrás, que reúne alguma dessas causas e pode, talvez, auxiliar as pessoas que tenham mais interesse. Eu sou professora de um curso de advocacy na Fundação Getúlio Vargas, lá quem quiser procurar, né, vai ter informação lá também, mas tem bastante curso de advocacy nesse momento, assim, então, interesse se aprofundar, técnicas de lobby, né, quais são os métodos mais efetivos, como fazer isso, acho que tem bastante curso agora surgindo, vale a pena dar uma procurada também. Tá, então, Bia, muito obrigada, foi um prazer essa discussão essa noite, muito obrigada às 3 mulheres maravilhosas que estavam aqui dialogando também hoje comigo e com todo mundo, foi uma experiência muito legal, muito obrigada. Obrigada, Mog. Fernanda, Esther e Andréia, tem mais alguma pergunta que gostariam de responder? Alguma colocação? Eu só quero dizer para ninguém desistir. Não dá para desistir. Você pode escolher desistir, pode escolher levantar e enfrentar. E eu acho que é o momento de a gente enfrentar, né? Com todos os caminhos que a gente pode. A gente passou o link ali também, o Senado tem o portal e-Cidadania, você pode também colocar alguma lei que você gostaria de que fosse implementada, pode participar de audiência pública, a gente precisa se engajar. Talvez o que falte para a gente no Brasil seja esse engajamento, né? De quem já tem uma ideia de como isso funciona, a gente precisa mandar e-mail para quem a gente elegeu. Então, acho que é isso. O meu recado é, não vamos desistir agora. Obrigada, Fer. Andréia e Esther. Eu vou aproveitar a fala da Fernanda para dizer que, embora muitas vezes eu seja obrigada, né, a conviver com as coisas negativas, porque é da lógica do jornalismo, e num momento como esse ele vai dar prioridade absoluta para o desastre, eu acredito muito que as notícias positivas, elas são superiores às negativas, né? Então, tudo que a solidariedade que está sendo mobilizada, o que está acontecendo, existe. Se não é notícia, é porque a lógica do jornalismo muitas vezes é cruel e não funciona assim. Então, fazendo força aí ao que a Fernanda falou, né, de não desistir, de lembrar que a gente não está sozinho, né, nessas perspectivas, e que ter momentos como a gente teve aqui hoje, dessas pessoas, né, por 2 horas conversando à noite, online, né, provavelmente já tiveram dias de trabalho, enfim, tudo isso é o que me dá esperança, é o que me faz acreditar. Eu estava bem abalada aí nos últimos dias e hoje aqui com vocês eu consegui me reanimar. Então, muito obrigada por esse momento, especialmente Bia. Muito obrigada. Obrigada, Esther. Obrigada, Esther. Deia? Não, eu já acho que já falei demais, todo mundo já me escutou demais, mas obrigada, meninas, por isso. Eu acho que é muito importante, Fernando, que você falou de não desistir, é fato, a gente não pode, não é o momento. Eu acho que se nós estamos aqui até essa hora conversando, debatendo e tentando ver algo melhor, é porque nós estamos fazendo a nossa parte em tentar fazer a diferença, e nós temos que continuar esse processo, porque realmente o mundo está passando por uma situação muito difícil e o nosso Brasil está numa situação ainda mais difícil.
Então, agora é o momento que a gente se una e tente, ao nosso redor, fazer a diferença no que seja possível. Então, muito obrigada pela disposição, eu aprendi muito com vocês. Bia, a organização, semana passada já te falei isso, parabéns pela iniciativa, muito legal mesmo, e eu acho que é uma plataforma ótima para a gente continuar aí um diálogo, uma conversa, explorando outras ideias. Obrigada, gente. Vou só pedir para quem está online ainda ligar as câmeras. A gente chegou aí ao número de 38 pessoas nos acompanhando. Algumas pessoas me mandaram um WhatsApp falando que tinham que sair. Muito obrigada por todo mundo que está aqui, pelas perguntas que enviaram, por ter compartilhado tempo com a gente, né? Realmente espero que vocês repassem esses conteúdos aí, não desistam. E vou só tirar uma fotinho da gente aqui, tá? Então, pedir para todo mundo aí ligar a câmera, quem puder. O Valério ligou. O Santiago. Tem outras pessoas que é no cenário. Oi, Edi! Vou tirar a nossa foto. Ai. Peraí. Sorriam, gente. Pronto. Obrigada, pessoal. E até mais, gente. Obrigada, Bia. Até mais. Obrigada, Bia. Foi ótimo.